Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, estudos e entendimento desta obra que fez nascer a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Você pode acessar todos os vídeos, porque este é um curso online gratuito para você. Você acessa aqui no blog pessoal do Facebook, na página Moisés Santos, ou no canal do YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. E acessa desde as primeiras perguntas da introdução toda a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos encerrar o valor das perguntas estabelecidas por Allan Kardec nesse último tópico da quarta parte desta obra, do Livro dos Espíritos. Paraíso, Inferno e Purgatório. Então, hoje vamos encerrar as perguntas que Allan Kardec realiza aos espíritos. Acompanhe comigo. Então, o tópico é Paraíso, Inferno e Purgatório. E a pergunta é número 1012. Allan Kardec fez a pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Ou seja, isso é geográfico, tem um endereço, é um lugar específico para existir essas condições criadas pela imaginação humana, paraíso, inferno e purgatório? E os espíritos respondem: já respondemos a esta pergunta. Então Kardec insiste em testar os espíritos e saber se eles estão por ali realmente coordenando e apresentando a autoridade da homogeneidade de pensamentos, confirmando suas perguntas. Mas eles não se cansam de explicar. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Então, esse estado de evolução espiritual, de maturidade, crescimento, tanto quanto o de condenação e culpa a si mesmo, não realizando o auto-perdão e se afastando de Deus, desenvolvendo ódio, não cumprindo suas leis, são estados da alma, estão dentro de nós mesmos. E onde quer que se esteja, nós estaremos carregando as conquistas dentro de nós mesmos. E sim, de acordo com esse padrão vibratório, nós vamos comungar com ambientes semelhantes, mas não que exista um ambiente obrigatório para esse estado de alma, e sim o da conquista em função dos próprios esforços. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam. E vi uma subpergunta de Allan Kardec. De acordo, então, com o que vem de dizer, inferno e paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Sim, porque já vimos que o plano espiritual está dividido em subplanos. Quem está num plano inferior não vê quem está no plano superior. Mas um está ao lado do outro. E eles não se veem por causa do padrão vibratório. Então não é o lugar específico. É o quanto se gera por vibrações nesses subplanos e o quanto enxergamos os nossos interesses pelas próprias conquistas. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então não existe um lugar específico onde um espírito ou outro possa ou não possa entrar. O espírito superior, por exemplo, pode estar em qualquer parte, inclusive nos planos inferiores, e nem ser visto.
Já não pode isso acontecer com um espírito inferior para atingir um plano maior. E vem a explicação de Allan Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Porém, sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, os espíritos falam acerca do umbral, não como uma região circunscrita, mas como um plano vibratório próximo da Terra, inclusive pertencendo à Terra, mais do que a ideia de desvínculo com o espírito, no plano espiritual. Então, o umbral é criação do próprio homem, pelo seu próprio pensamento. E muitos lá permanecem por conta dos interesses infelizes que estabelecem para si mesmos. Pergunta 1013. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus nos obriga a expiar as vossas faltas. Então, o termo purgatório significa um tempo de transição em que o espírito está se reabilitando perante a justiça divina. Também não é um lugar circunscrito. E também não é um lugar onde se aguarda julgamento para saber se vai ou não para determinado local circunscrito, como é a invenção e criação da religião humana. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação, até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, esse estado de alma, de retificação, de purificação através do ensejo da reencarnação, é que corresponde a essa transitoriedade, e não um lugar circunscrito no espaço. 1014. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? E os espíritos responderam: é que falam numa linguagem que possam ser compreendidas pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se o espírito dissesse ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Subpergunta de Kardec: concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Porém, como se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Então, os espíritos encarnaram e disseram que sofreram e passaram por esses constrangimentos. Com esses termos, quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Pergunta 1015. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante, ou seja, que está no mundo espiritual e que ainda tem necessidade de reencarnar, e sofredora.
incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Aqui o objetivo das reuniões mediúnicas de desobsessão: o atendimento aos espíritos necessitados que vão receber instrução dos dialogadores no projeto de trabalho das reuniões mediúnicas com Jesus. Pergunta 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. Então, céu é o espaço universal. Também não é um lugar circunscrito. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade, conquistada por cada um de nós espíritos. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, é assim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. É uma questão de palavras, concepção e ideias terrenas. E vem a contribuição de Kardec. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, e até das mais simples noções científicas. Então, os espíritos relatam aqui as suas dimensões, os seus estados de aquisição de valores morais na evolução vibratória que o espírito vai galgando, purificando seu coração e a sua alma. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares, das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de acordo com a opinião de que a Terra, nessa condição, o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Mas pensem bem, onde é o alto e embaixo no espaço? Não existe. Daí as expressões subir ao céu, estar nos mais altos dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra, apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Questão 1018. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Veja que maravilha o Livro dos Espíritos nos oferecendo o entendimento do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é a codificação do Evangelho de Jesus e a decodificação do seu entendimento. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente
sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. E a nossa última pergunta desta obra, a questão 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Sim, porque a qualidade de um orbe depende da qualidade de seus habitantes. Os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então nós não temos que combater o mal fora de nós, mas o mal que existe em nós. E o quanto nós podemos nos qualificar para tornar a sociedade melhor e o mundo melhor. E o mundo vai progredir com a reencarnação de espíritos mais adiantados. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressa em todos os homens, que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé, de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, e colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Assinou o Espírito de São Luís. E assim, você que está nos acompanhando, que conheceu esse canal, que singelamente oferecemos por contribuição superficial de um entendimento de um estudante, e como todos nós somos aprendizes, e como você que nos acompanha, deseja conhecer esses mecanismos naturais de libertação de todo mal e conhecer todo o entendimento do Evangelho de Jesus. Eis a proposta desse curso online gratuito para você, quando hoje encerramos as suas perguntas. Mas ainda teremos um ou mais vídeos para finalizar o curso, porque o Livro dos Espíritos também apresenta um capítulo exclusivo sobre conclusões. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.